Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial que eu tenho certeza que vai te ajudar aí no seu processo, na sua jornada, que é o medo do fracasso. Gente, medo do fracasso é extremamente sabotador. Se você tem um grande projeto, quer construir um legado, quer construir algo na sua vida, viver do seu propósito, provavelmente você já deve ter sentido aí umas pontadinhas desse medo que paralisa a nossa vida. Gente, uma coisa muito interessante quando a gente começa a falar, né, sobre esse medo sabotador que sabota os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas metas, é a zona de conforto. Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência natural a temer sair da zona de conforto. A gente quer se manter onde nós estamos. Só que o crescimento só acontece fora da sua zona de conforto. Não tem como você continuar fazendo as mesmas coisas e ter um resultado diferente. Então presta muita atenção. Se você quer novos resultados, você precisa fazer coisas diferentes. E olha só que coisa interessante, o medo se alimenta do desconhecido. O medo nada mais é do que a nossa mente projetando um futuro que não conhece e imaginando situações hipotéticas negativas. Só que quando você entra em ação, esse medo naturalmente é dissolvido. A ação, eu costumo dizer, né? O medo se alimenta do desconhecido, mas morre de medo da ação. O seu crescimento, ele só acontece quando você sai da zona de conforto. Gente, uma vez eu li num livro uma coisa muito interessante que falava pra gente derrubar as pontes. Ou seja, você eliminar da sua vida a possibilidade de voltar atrás depois que você toma uma decisão. Seria mais ou menos algo que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com Theta Healing. Eu não sei se tem alguém aqui que me acompanha da época de concurso público. Eu trabalhava com concurso público, era coach de concurso público, já tinha uma carreira, digamos assim, mais ou menos consolidada, já tinha vários alunos, já tinha um trabalho aí que eu desenvolvi há 2 anos. E eu decidi trabalhar com autoconhecimento. Eu costumo dizer que foi o momento que eu saí do armário, porque eu sempre gostei de autoconhecimento, de espiritualidade, mas eu me sentia meio presa, meio na obrigação, na responsabilidade de toda a empresa, de tudo que eu tinha construído no concurso público. E aí eu decidi, mudar tudo. Em determinado momento eu decidi mudar. E o que para mim seria a representação de queimar as pontes? Eu lembro, gente, que o primeiro evento de Theta Healing que a gente fez foi na cidade de João Pessoa. Eu tinha feito palestra algumas vezes na minha vida, não tinha muita experiência no palco, falando em público, assim, presencialmente, mas eu queria muito que aquilo desse certo. Eu tinha a opção de contratar um serviço com uma certa antecedência, porque isso me daria a possibilidade de cancelar tudo. Eu tinha a opção de colocar nos termos contratuais a possibilidade de cancelar espaço de vivência, espaço de curso, tudo isso. Mas o que foi que eu fiz? Eu paguei tudo e retirei essa cláusula de modo que eu não poderia cancelar sem que eu tivesse o prejuízo financeiro. E uma coisa super interessante que aconteceu nessa ocasião é que até bem perto do evento, pouquíssimas pessoas tinham efetivamente se inscrito. Na verdade, as pessoas só se inscreveram mesmo pertinho do evento. E o evento lotou, até faltou cadeiras, até faltou espaço de tanta gente, de tanto interesse. Mas dessa situação eu tirei a seguinte lição: se eu tivesse mantido a ponte, ou seja, mantido a possibilidade de voltar atrás e não fazer o evento, cancelar o evento, provavelmente eu teria desistido perto, já que poucas pessoas tinham inscrito. E o que aconteceu depois daquele evento foi algo muito mágico. Todos os nossos eventos sempre foram lotados. E quando eu lembro disso, que eu quase cancelei, quase desisti. Na verdade, eu só não desisti porque eu tirei de mim essa possibilidade. Eu vejo que isso é muito verdade. Derrube as pontes, elimine a possibilidade de você voltar atrás. Por exemplo, tem gente que se prepara para trabalhar como terapeuta, para trabalhar no mundo online, passa muito tempo sonhando, pensando, mas não entra efetivamente em ação, não faz efetivamente a coisa acontecer. Aí quando perde o emprego, tem que dar certo.
Aí você faz a coisa dar certo porque não tem outra opção. Quando eu trabalhava com concurso público, né, eu tinha muitos alunos que estudavam para delegado de polícia, para juiz, para magistratura, e era muito interessante porque as pessoas que efetivamente passavam em concurso, elas não tinham um plano B, que foi exatamente isso que aconteceu comigo na época que eu estudava para meus concursos. Para mim não tinha essa de plano B, eu nem pensava se isso der errado. Não existia essa possibilidade. O plano A era dar certo, o plano B era dar certo também. E foi com essa mentalidade que as coisas para mim aconteceram. E é por isso que eu compartilho isso aqui com você. A gente só cresce quando a gente muda. A gente precisa fazer coisas diferentes. Então, mesmo que você faça algo e isso comece a dar certo, ainda assim, para você continuar crescendo, você precisa mudar o caminho, fazer coisas diferentes. Até nesse trabalho aqui, gente, eu tô o tempo todo fazendo coisas diferentes. Quem tá acompanhando aí os últimos tempos, pelo menos os últimos 2 meses, sabe que agora a gente faz lives matinais com meditações. Ou seja, o tempo todo a gente tá fazendo coisa nova porque é somente assim que a gente cresce. Então, eu te recomendo um conselho assim de uma amiga muito querida. Pule fora da sua zona de conforto, porque ela não vai trazer para você expansão, não vai trazer crescimento. Fora isso, se você for ler biografias de pessoas de sucesso, qualquer delas, você vai ver que são pessoas que normalmente fazem coisas diferentes. Gente, eu sou tão acostumada hoje, né? Como a gente muda o mindset. Eu sou tão acostumada hoje a viver fora da minha zona de conforto, a viver o novo, a viver o diferente, que hoje eu nem consigo cogitar a minha vida exatamente igual por um ano. Por exemplo, eu vendi um apartamento que eu tinha porque eu não consigo imaginar eu morando em apenas um lugar, único exclusivamente por muitos anos. E eu já me mudei desse apartamento, acho que 3 vezes, estou prestes a me mudar de novo e para mim é um estímulo, é um desafio muito gostoso mudar, pensar num cenário novo, viver outra experiência através de uma coisa tão simples assim. Então imagina como você pode mudar, o que você pode fazer de diferente na sua vida de acordo com aquilo que você tem. Talvez hoje para você seja um grande desafio mudar de carreira, mas talvez não seja um grande desafio assim você, por exemplo, abrir um Instagram se você quer ser terapeuta. Tem muita gente que me segue aqui que quer ser terapeuta, que quer trabalhar daquilo que ama, que é uma paixão, ajudar as pessoas, como era a minha também, como é até hoje. Então talvez seja muito desafiador para você fazer uma transição de carreira agora, mas talvez não seja tão desafiador assim começar a se posicionar como terapeuta, começar a expor para as pessoas ao seu redor que você quer trabalhar com isso, jogar para o universo a sua intenção de trabalhar com isso. Então observa na sua vida hoje o que é que você pode fazer de diferente, que não vai ser algo que vai te assustar a ponto de paralisar. Gente, o medo do fracasso é algo que faz com que você desista mesmo antes de começar. Se você permite que esse medo te domine, você simplesmente vai paralisar a sua vida em todos os aspectos, inclusive eu tô vendo aqui muitas pessoas, cadê você, Mara, minha aluna querida, um beijo para você, e outras pessoas que estão aqui, que hoje já trabalham como terapeutas, já iniciaram uma transição de carreira, já iniciaram negócios prósperos, bem-sucedidos, já estão no caminho de busca pelo sucesso, e essas pessoas sabem exatamente o que eu tô falando. É um caminho onde você é exigido, você é convidado o tempo todo a se desafiar, a sair da sua zona de conforto. Quando eu comecei a me acostumar com as vivências de Theta Healing, elas sempre dando certo, sempre todas muito lotadas, eu me desafiei a fazer os cursos online. Aí eu criei o Despertar do Poder Pessoal, o Despertar da Abundância, que foram 2 cursos que me desafiaram bastante, onde eu tive que montar método, gravar tudo isso. E foram dois cursos que representaram um grande sucesso assim, de resultado para os alunos que eu amei fazer. Então, quando a gente está olhando de fora, às vezes as coisas são muito grandiosas. Você olha para o seu objetivo, o seu sonho, e você diz, nossa, isso é grande demais para mim. Mas quando você dá um passo nessa direção,
você não tá mais vendo de fora, você começa a ver de dentro, você muda a perspectiva e aquilo que um dia era tão grandioso passa a não ser tanto. E assim, um passo de cada vez, você o tempo todo se desafiando, arriscando um pouquinho, saindo um pouquinho da sua zona de conforto, de repente você percebe que sua vida mudou completamente, gente. Não tem segredo, é isso. Então, se você hoje sente medo, como a Silvânia tá falando, tem medo de atender como terapeuta, pule fora da sua zona de conforto. De repente, comece a atender, olha, pra Silvânia, por exemplo, eu diria, comece a atender seus parentes, seus amigos. Eu lembro que quando eu comecei a atender como Theta Healing, né, no Theta Healing, existe uma recomendação que a gente faça sempre troca energética, que exista alguma forma de pagamento. E o pagamento é importante para o cliente, muito mais do que para o terapeuta, para o cliente. Quando a gente paga por um serviço, a nossa mente começa automaticamente a procurar compensação por isso. Eu sempre falei isso para os meus alunos, né? Se você, por exemplo, ganha 1 ano de academia grátis, na academia mais poderosa, mais cara da sua cidade, é possível que você nem pise lá. Por outro lado, se você começa a pagar R$1.000 de mensalidade, você nunca vai faltar, gente. Isso é a forma como o nosso cérebro funciona, não sou eu, porque eu tô dizendo não, nosso cérebro funciona assim. Quando a gente paga por alguma coisa, a gente começa a procurar a compensação. E quanto mais alto o valor, mais você se compromete, gente. Isso é a maneira como o nosso cérebro funciona. Portanto, começa a cobrar de alguma forma. Eu lembro que no começo, gente, eu fazia sessões de Theta Healing e pedia 1 quilo de ração para doação para alguma ONG ou algum tipo de ajuda para ONGs, para instituições de caridade, porque era uma forma da pessoa se comprometer e ela ter um resultado de maior transformação na vida delas. Então, isso é para o cliente. Tá, gente? Então, quando a gente tem, olha, eu coloquei até alguns pensamentos e crenças que podem estar relacionados e ocultas pelo medo do fracasso. Pode dar errado. Por que arriscar? Eu posso me dar mal. O medo do fracasso também traz o medo de se decepcionar, o medo de decepcionar o outro, o sentimento de vergonha, o sentimento de frustração. E se você tem experiências anteriores ou se você viu e de alguma forma alguém próximo a você que fracassou, que tem um histórico ruim, é possível que essas lembranças, essas memórias estejam aí impregnadas no seu subconsciente, fazendo com que você hoje se acovarde, tenha passos tímidos e medrosos diante daquilo que você quer e aí você se sabota para não chegar lá. Muitas vezes a gente não começa um processo porque a gente quer fazer bem feito, a gente quer aprender, mas se você esperar para estar perfeito para poder começar, você vai perder o time, você esperou demais. É no processo que a gente se prepara, a gente só fica bom com a prática e a repetição. Veja que quando a gente dissolve os sentimentos negativos, emoções negativas, sentimentos bloqueadores, processos de autossabotagem, os nossos sonhos, eles se tornam naturalmente coisas muito maiores que o nosso medo. O seu sonho, ou o seu potencial, ou as suas capacidades, elas são muito maiores do que o seu medo. O problema é que muitas vezes a gente permite que o nosso medo cresça e se transforme num grande monstro intransponível. Mas ele é só um sentimento, ele é só um pensamento, e pensamentos podem mudar. Eu acredito que é muito mais desafiador, muito mais complicado a gente ter uma vida frustrada, limitada, né? Aprisionada dentro de pensamentos e crenças que não fazem sentido para o mundo, não fazem sentido para a nossa vida. Nós somos seres de potencial, gente, ilimitado. Nem a ciência sabe qual é o nosso real potencial. Então não se limite, não se aprisione, não aprisione o seu potencial. Se permita voar. E quando a gente dá um passo na direção do que a gente quer, a gente não imagina quais serão os próximos passos. Então, de fato, a gente, quando faz um movimento no sentido da mudança, a gente nem imagina onde aquilo vai nos levar. Então pode ser sim desafiador, vão ter vários momentos desafiadores, mas se você tiver a consciência clara que os seus sonhos, as suas metas e seus objetivos são muito maiores que seus medos, que seus hábitos, que sua preguiça, você vai chegar lá, é inevitável, certo?
Gente, então agora que você está se sentindo confiante aí, com força, determinado, eu quero que você agora se comprometa a fazer algo que antes era difícil para você. O que antes você estava enxergando como algo difícil, como algo desafiador, e agora parece ser mais simples. Eu quero que você se comprometa aqui comigo hoje. Quero que você repita para si mesmo: eu me comprometo a fazer isso. Não sei o que é, você que sabe aí dentro. O que é que para você era tão desafiador, que estava te paralisando? Eu quero que você se comprometa comigo, mas principalmente com você mesmo, a fazer isso, a mudar a sua vida. Pode ter certeza que quando você sair da sua zona de conforto e começar a caminhar na direção do seu sonho, você vai ver que aí, essa zona de conforto é que, na verdade, é muito ruim. A grande verdade é que crescer, gente, é muito bom. Crescer vicia. Quando você começa a dar passos, começa a mudar, começa a experimentar o novo e fazer a diferença, fazer o diferente, você vai ver que o seu sucesso, que antes era algo impossível, vai se tornando muito provável, vai se tornando um cenário muito possível. E eu tô aqui torcendo por isso, tá? Conte comigo. Muito obrigada por estarmos juntos nessa jornada. Se comprometa comigo, se comprometa com você. E depois que você fizer, volta aqui para me contar, certo, gente? Combinados?